Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos reunidos aqui na sede da Assembleia de Deus, Ministério Palavra Viva, em Cataguases, para juntos cultuarmos o Senhor, bendizermos o seu santo nome. Estamos aqui reunidos, os irmãos que participam da transmissão desta live, e nos unimos também em um só propósito, em um só sentimento, com você que também acompanha no seu lar, de juntos cultuarmos a Deus nesta noite, adorarmos o seu santo nome. Convido você neste momento a curvar a sua fronte, para que juntos possamos orar e falar com o nosso Deus nesta noite, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, te louvamos, agradecidos por esta oportunidade de nos unirmos para juntos cultuarmos a Ti e adorarmos o Teu santo nome. Te agradecemos por nossa vida, por nossa salvação em Cristo, por todas as bênçãos e por todo o cuidado que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Sabemos que não somos dignos, não somos merecedores, mas o Teu infinito amor, graça e misericórdia tem sido sobre as nossas vidas, tem nos alcançado, e esta é a razão, ó Pai, de nós cultuarmos a Ti e adorarmos o Teu nome. Pedimos que o Teu Espírito Santo nesta noite possa nos conduzir a um verdadeiro culto, a uma verdadeira adoração, seja através dos louvores, seja através da Tua palavra. O desejo do nosso coração é que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta noite, nos trazendo ânimo, esperança, vigor, força para a caminhada, para juntos permanecermos firmados na Tua presença. Se Tu conosco nesta noite, receba o nosso louvor, a nossa adoração, o culto que vimos prestar ao Senhor nesta noite. Oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém, Senhor. Neste momento, nós vamos louvar o Senhor com alguns cânticos. A nossa banda estará louvando o nome do Senhor, e você é o nosso convidado para juntos bendizermos e glorificarmos o santo nome do Senhor. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Seu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Seu nome exaltar. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Seu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Seu nome exaltar. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual
a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço
do Senhor, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Eu sonho sendo a ti e meus direitos dou. Orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego a ti, Senhor, com tudo o que sou, com tudo o que tenho. Eu me rendo a ti, Corpo, alma, espírito. eu me rendo a ti, Espírito. Oh, vem sobre mim. Eu me Rendo rendo a ti, Senhor. Oh, yeah. Eu me Rendo a ti. Nós agradecemos a nossa oportunidade e voltamos a palavra com o nosso pastor. Glória a Jesus. Amados, vamos nesta noite abrir a nossa Bíblia, lermos a palavra do Senhor, livro dos Salmos, o capítulo de número 120. Nós estaremos meditando na palavra do Senhor, neste salmo que o salmista ora e pede ao Senhor que venha o livrar do mentiroso e do caluniador. Livro dos Salmos, o capítulo de número 120. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a palavra do Senhor aí na sua casa, para que juntos possamos fazer esta leitura da palavra do Senhor nesta noite. Assim diz a palavra do Senhor: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora?
flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma há bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Oremos. Bendito Deus, te louvamos por esta oportunidade de louvarmos o teu nome, de cantar cânticos de adoração ao Senhor. Te louvamos por esta palavra lida e que com toda certeza o Senhor já tem falado e continuará falando ao nosso coração por esta palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza ao entendimento, que o teu Espírito Santo nos ilumine de maneira tal que possamos compreender a tua santa e gloriosa palavra. Em nome de Jesus, nós oramos a ti agradecidos. Amém e amém, Senhor. Amados, este salmo, ele dá início ao que nós conhecemos como os salmos de romagem, ou salmos de peregrinação, ou como é tão conhecido no nosso meio, a chamada romaria. E este salmo, ele dá início a um grupo de salmos que inicia aqui no capítulo 120 e vai até o capítulo de número 134, são 15 salmos, conhecidos como os salmos de romagem. E estes salmos, eles eram cantados, os judeus, que pelo menos 3 vezes por ano, eles iam a festas em Jerusalém, segundo a lei de Moisés, segundo a tradição, e quando eles iam nestas celebrações que eram importantes para o povo judeu, eles, na caminhada até chegar à cidade de Jerusalém, eles iam cantando estes hinos. Eram alguns dias de caminhada, pois eles iam com as suas famílias, levavam animais para oferecerem sacrifício ao Senhor em Jerusalém, e durante a caminhada eles iam cantando, eles iam louvando o nome do Senhor. Dentre outros salmos, pelo menos estes 15 salmos eram os mais cantados, eram os salmos que eles cantavam ao Senhor, e são assim conhecidos como salmos de romagem, exatamente por serem os mais cantados, os mais citados, enquanto o povo ia a Jerusalém para a adoração. E naturalmente cada um destes salmos expressam sentimentos, expressam desejos, expressam orações que o autor fazia e levava a Deus as suas orações, pedidos, agradecimentos a Deus, louvores a Deus por bênçãos alcançadas, e traziam sempre à memória daquele povo que Deus estava com eles e que Deus cuidava daquela nação, cuidava daquele povo. E assim também nós, ao lermos estes salmos, também podemos ter esta mesma perspectiva, esta mesma certeza, esta mesma compreensão de que Deus, Ele está conosco. Deus, Ele continua com o seu povo, suprindo todas as suas necessidades em todos os dias das suas vidas. E este salmo que dá início, nós não conhecemos o autor deste salmo, mas o salmista, ele dá início falando que na sua angústia ele clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu. Naturalmente aqui ele está falando de tempos passados em que ele orou ao Senhor, em que ele clamou ao Senhor, em que ele buscou pela misericórdia do Senhor e o Senhor o ouviu. E quando é que o Senhor o ouviu no seu clamor? Quando ele se encontrava angustiado. Segundo alguns comentaristas,
dizem que no original, esta palavra quer dizer alguém que esteja encurralado, alguém que esteja dentro de uma jaula, onde ele não tem recurso, ele não tem condição de sair deste lugar. E é exatamente nesta situação em que o salmista se encontrava, encurralado, enjaulado, em uma situação em que não havia uma possibilidade, ele não enxergava uma possibilidade de sair desta situação. E é exatamente neste momento que ele clama ao Senhor. E como disse, o que trazia esperança ao salmista de novamente clamar ao Senhor, de novamente falar com o Senhor, de novamente buscar pela misericórdia de Deus, é que nesta situação, em outras situações, o salmista orou ao Senhor, e o Senhor o ouviu, o Senhor o respondeu, e daquela situação que ele não via uma saída, daquele momento em que ele vivia, que não havia uma expectativa para ele, ao ele clamar o Senhor o ouviu, o Senhor deu escape, o Senhor deu vitória, o Senhor enviou a sua ajuda ao salmista. E aqui, a partir do versículo de número 2, ele vai então começar a falar daquilo que naquele momento, naquele dia, naquela situação, agora não uma outra, mas esta situação em que ele se colocava a clamar e a pedir o Senhor. E o pedido que ele faz ao Senhor no versículo de número 2 é: Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Aqui, o salmista, ele faz uma revelação do seu pedido ao Senhor, e a situação em que agora ele vivia, não era uma das melhores situações. Ele fala de duas coisas que, naturalmente, na vida dele, também na nossa vida, trazem muita angústia ao nosso coração: língua enganadora e lábios mentirosos. Em outras palavras, o que o salmista estava dizendo era: Senhor, a situação que eu vivo é, as pessoas andam falando ao meu respeito, e as pessoas falam ao meu respeito não aquilo que é verdadeiro, mas aquilo que é mentira. As pessoas, elas estão falando da minha vida, não sabemos como o salmista chega diante de Deus, se era somente ele, se também isto se refletia na sua família, não sabemos bem, mas a grande verdade é que eles estavam falando mentira, estavam caluniando o salmista. E muitas dessas pessoas que falavam mentiras a respeito do salmista, que caluniavam o salmista, estas mesmas pessoas vinham até ele com lábios enganadores. Ou seja, longe do salmista, falava mentiras ao seu respeito e falava mal a respeito de sua pessoa, e quando chegava perto do salmista, eles bajulavam o salmista, falavam palavras que eram palavras para alegrar o coração do salmista, e quem sabe até para que, se alguém chegasse e falasse: olha, o fulano ou o beltrano falou mal de você, ele dizia: olha, não é possível, essa pessoa acabou de conversar comigo e acabou até de tecer elogios à minha pessoa, como ele pode lá falar mal de mim? Mas na realidade o salmista, ele tinha esta consciência, que aqueles que bajulavam ele, que falavam mentiras com ele, tão somente para lisonjear, tão somente para bajular o salmista, eram os mesmos que distante dele falavam mal a respeito da sua pessoa. E o salmista então ele pede ao Senhor para que o Senhor viesse o livrar de todas essas pessoas. Naturalmente, se eu e você vivermos uma situação desta, talvez seja a mesma oração que nós vamos fazer. Alguém que perto de nós nos elogia e fala bem conosco mesmo a respeito de nós,
Mas, longe de nós, falam mal, falam aquilo que não é verdade ao nosso respeito. Nós vamos pedir ao Senhor: Senhor, nos livre desta pessoa. Mas não foi o que Deus fez com o salmista. Não foi desta maneira que Deus agiu com o salmista. Deus fez então com que o salmista enxergasse, com que o salmista visse exatamente aquilo que ia acontecer com as pessoas que fazem desta maneira. E a partir então do versículo de número 3, aqui o salmista, tendo uma resposta de Deus, e ele passa então a enxergar da mesma maneira que o Senhor contempla, da mesma maneira que o Senhor faz, e aí ele faz a seguinte pergunta então: que te dará ou te acrescentará a língua enganadora? É como se o salmista dirigisse aqueles que o bajulavam e aqueles que falavam mal dele, aqueles que caluniavam, mentiam ao seu respeito. É como se ele dissesse para eles, se dirigisse a eles: olha, o que te dará ou te acrescentará a língua enganadora? E aí, no versículo de número 4, ele diz assim: flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. O que ele está dizendo é o seguinte: assim como aquele que engana, assim como aquele que fala mal a respeito de alguém, ou aquele que calunia alguém, traz uma sensação horrível a esta pessoa, é como flechas que ferem o coração desta pessoa, é como flechas que são mortais a esta pessoa. Ele está dizendo: da mesma maneira, naquele dia, o Senhor tratará com vocês. O que o salmista está dizendo é que a vingança não pertence a ele, mas a vingança pertence a Deus. O salmista está dizendo que aqueles que agiam mal com ele não desejava o mal a eles, mas ele sabia exatamente como estas pessoas, se não se arrependessem, se não mudassem o seu caminho, como Deus as trataria, como flechas agudas do valente, flechas bem pontudas, pontas bem afiadas, que os valentes usavam em conflitos, em guerras, e quando estas flechas eram lançadas, eram atiradas, aqueles inimigos, eles morriam, eles padeciam, e a morte não era uma morte agradável, era uma morte sofrida. E o salmista então diz: olha, será desta maneira. E ele também fala a respeito de brasas vivas de zimbro. A brasa viva de zimbro, uma madeira própria para a fabricação de carvão, para se fazer carvão, e diz que era a melhor brasa que tinha, o melhor carvão que se tinha, era exatamente da madeira de zimbro, por ser uma madeira muito densa, e quando se acendia, segundo alguns comentaristas, falam que em lugares frios se usava muito esta madeira, porque ela era muito própria para se aquecer, né? Para nós hoje seria a lareira, não é? Que aonde se coloca aquela brasa viva, e aquele calor aquece todo o ambiente. Ele estava dizendo: olha, essas brasas vivas de zimbro, que dá um calor, um fogo bem incandescente, uma brasa bem incandescente, elas serão colocadas sobre vocês. E não é porque eu quero, não é porque eu desejo, mas é porque é desta maneira que Deus trata os caluniadores,
os bajuladores, os enganadores. É exatamente desta maneira que Deus trata. Então, Deus, ao responder ao salmista, Deus estava dizendo para o salmista: olha, eu não vou te livrar destes homens, mas eu vou falar para você e vou te mostrar o que eu vou fazer com estes homens. Mas todavia, não o livrarei da presença destes homens. Assim como Paulo orou e pediu ao Senhor para que o Senhor o livrasse daquele espinho na carne, e o Senhor disse: Paulo, não ore mais a respeito deste assunto, porque o espinho da carne eu não vou tirar ele de você. Mas assim como o Senhor deu a Paulo, o Senhor também deu ao salmista graça para suportar aquelas afrontas. Paulo para suportar o espinho na carne, o salmista para suportar os lábios mentirosos e a língua enganadora. O versículo de número 5, o salmista usa uma expressão que muitos de nós às vezes usamos, e algumas pessoas usam esta expressão em excesso. O salmista diz: ai de mim. Há momentos na nossa vida que às vezes também nos expressamos: olha, ai de mim. E há pessoas que se compadecem tanto de si mesma, que todos os dias da sua vida, ela diz: ai de mim. Ela tem pena dela mesma, ela tem um sentimento de compaixão a respeito dela mesma. E ela todos os dias é como se ela dissesse: ai de mim, ai de mim, ai de mim. E o salmista ele fala a respeito disso: olha, ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Dois lugares geograficamente distantes um do outro. Poderíamos dizer que seria, aqui no Brasil, uma dessas cidades seria Oiapoque e a outra o Chuí. Ou seja, dois lugares totalmente opostos, totalmente distantes um do outro. E o salmista, mesmo habitando no meio do povo de Deus, mesmo habitando entre os servos do Senhor, entre aqueles que louvavam e adoravam o nome do Senhor, ele se sentia como um peregrino naquele lugar. Ele se sentia como um estrangeiro naquele lugar, a ponto de dizer: olha, é como se eu morasse em Meseque, é como se eu morasse em Quedar. É como se eu estivesse longe do meu lugar. Estes dois lugares eram lugares hostis, lugares onde havia perseguição, lugares onde o povo não temia ao Senhor. E ele, no centro do lugar da adoração a Deus, no meio do povo que servia e adorava a Deus, ele se sentia exatamente num lugar hostil. Ele se sentia exatamente como se estivesse em um lugar como como Quedar e Meseque. E no versículo de número 6, ele diz: a minha alma há bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Aqui o salmista, ele está dizendo: olha, há muito tempo, eu vivo em um ambiente hostil, eu vivo em um ambiente onde não há paz, onde os homens detestam a paz, e nada provoca mais a ausência de paz do que uma mentira, do que uma calúnia, do que uma falsa amizade. A partir do momento em que se há intrigas, inicia então um conflito, inicia uma guerra. E ele dizia que no meio em que ele habitava, onde ele estava, embora fosse no meio do povo de Deus, era exatamente assim que ele se sentia. Ele se sentia no meio de um povo que detestava a paz, que não buscava a paz. Mas ele decidiu uma coisa. Ele decidiu: olha, eu quero viver em paz com todos. O que lá na frente
a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, naquilo que depender de vós, tendes paz com todos os homens. É exatamente isso aqui que o salmista está dizendo: olha, eu sou pacífico, eu ando em paz, eu quero viver em paz, eu procuro tratar até mesmo aqueles que buscam o meu mal e promovem o mal contra mim, eu quero viver em paz com eles. Mesmo eu assim vivendo, mesmo eu falando de paz, eles já querem guerrear contra mim. Mas eu tomei uma decisão. Qual é a decisão? Eu quero viver em paz. No que depender de mim, eu vou promover a paz. Eu vou viver em paz. E nesta noite, se nós fôssemos fazer aqui uma avaliação, uma aplicação pessoal a respeito disto que o salmista ele apresenta, naturalmente nós nos colocaríamos no lugar do salmista, não é verdade? Cada um de nós nos colocaríamos no lugar do salmista. Mas, antes de nós nos colocarmos no lugar do salmista, nós devemos fazermos uma análise, para ver se na nossa caminhada, se junto dos nossos irmãos, se junto da nossa família, se junto da sociedade em que vivemos, seja no nosso trabalho, seja na escola, aonde nós nos relacionamos, se nós não somos aqueles que caluniavam e falavam mal do salmista. Às vezes nós achamos que a nossa vida é uma guerra, que a nossa vida é algo terrível, mas às vezes nós não estamos promovendo a paz. Às vezes nós somos aqueles que promovem a guerra. E de que maneira às vezes fazemos isso? Influenciando aqueles que estão à nossa volta. E de que maneira influenciamos? Causando intriga ou fazendo intriga, falando de alguém, caluniando alguém. E às vezes caluniamos uma pessoa e chegamos perto desta mesma pessoa e começamos a bajular esta pessoa. Olha, você é meu amigo, você é meu melhor amigo. E longe desta pessoa nós falamos: fulano não presta, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Às vezes agimos com falsidade. Era exatamente isso que o salmista ele vivia. E quando nós lemos este salmo, a primeira coisa que nós fazemos, nos colocamos no lugar do salmista. Mas devemos analisar a nossa vida, se nós não estamos no lugar daqueles que são fingidos, daqueles que são caluniadores, daqueles que falam da vida de outrem. Mas, dito isto, vamos nos colocar no lugar do salmista. Vamos aplicar esta palavra à nossa vida, ao nosso coração. A primeira coisa que nós precisamos guardar na nossa vida, e nós aprendemos neste salmo, que nas situações que nos fazem estar enjaulados, trancafiados de alguma maneira, que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vemos uma única saída. A saída que nós temos é clamar ao Senhor. O salmista diz: na minha angústia, clamei ao Senhor. E depois nós vamos ter a certeza também que o Senhor, Ele nos ouve. O Senhor ouviu o salmista. O Senhor já tem nos ouvido ao longo dos nossos dias. Quantos de nós que aqui estamos, aqueles que nos assistem, também em algum momento, em alguma situação da sua vida, já buscou a misericórdia do Senhor, já clamou pela misericórdia do Senhor, e o Senhor o atendeu, o Senhor o ouviu, diante das mais diversas situações e circunstâncias da vida, sejam as piores, ou aquelas que às vezes nós achamos que, esta não foi tão ruim, mas o Senhor nos livrou.
Quem nos livra é o Senhor. Então, na nossa angústia, devemos clamar ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor sempre nos ouve. A outra coisa que nós vamos aprender aqui é que nós não devemos deixar a mágoa e o rancor se tornarem habitantes do nosso coração. O escritor aos Hebreus diz que é para nós termos cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brotando nos prive da graça de Deus. O salmista, ele clamou ao Senhor. O Senhor não o prometeu livrar dos seus inimigos, mas ele assentou no seu coração uma coisa: o que depender de mim, eu vou ter paz com todos. Assim também devemos agir na nossa vida. Olha, não podemos deixar o ressentimento e a mágoa habitar em nosso coração. Outra coisa que nós aprendemos é que Deus nem sempre nos responde e nos atende da maneira que nós queremos, nem no tempo que nós desejamos. O salmista, a resposta de Deus, em outras palavras, para ele foi: olha, eu não vou te livrar destes homens, eu vou te mostrar o que eu vou fazer com estes homens, e depois disso, o que você deve tomar, uma decisão, de querer viver em paz com todos, de se portar como um promotor da paz, como um provedor da paz. É desta maneira que você tem que se portar. Então Deus nem sempre vai nos atender. Nós citamos aqui o apóstolo Paulo, poderíamos citar Moisés. Eu costumo dizer que quando nós lemos o Pentateuco, e começamos lá no Gênesis, e quando nós chegamos lá no último livro de Deuteronômio, e nós vemos a história, o Senhor falando com Moisés, que Moisés não entraria na terra prometida. Eu confesso aos irmãos que o nosso coração cria até um pesar, fala a verdade, a maneira como Deus o levantou, a maneira como Deus o escolheu, as coisas que Deus fez através de Moisés, para que aquele povo pudesse herdar a terra prometida, e o Senhor fala com ele: Moisés, você não vai entrar na terra prometida, você vai subir aqui, você vai olhar, você vai ver, mas entrar você não vai entrar. Eu sempre digo que dói o nosso coração, mas Deus não permitiu Moisés entrar na terra prometida. Em um momento da vida de Moisés, Moisés fez aquilo que não era para se fazer. Quando Deus disse: fala a rocha, ele feriu a rocha, e por causa disso, o Senhor falou: olha, tu não vai entrar. Mas alguém pode dizer: mas era só uma rocha, era só uma pedra. Mas diz a palavra do Senhor que aquela rocha, aquela pedra, ela era Cristo. Então, Deus nem sempre Ele vai dar aquilo que nós esperamos, nem sempre Ele vai tirar a dor que sentimos, nem sempre Ele vai tirar aquilo que nos incomoda, aquilo que muitas das vezes traz até angústia ao nosso coração, aperta o nosso coração. Ele nem sempre vai fazer isso, mas de uma coisa nós podemos ter certeza: Ele nos dará graça para suportarmos e para vivermos todos os dias da nossa vida, aguentando aquilo que Ele não quis tirar de nós, aquilo que Ele não quis nos atender, ou naquilo que Ele não quis nos atender, da maneira que nós gostaríamos que fosse. Podemos ter certeza de uma coisa: a graça do Senhor não nos faltará para suportarmos todas estas coisas. Devemos, em todo o tempo, aqui nos colocando na posição do salmista, devemos em todo o tempo orarmos a Deus e buscarmos a paz, independente daqueles que querem guerra. Nós devemos dobrar o nosso joelho e pedirmos ao Senhor: Senhor, eu quero viver em paz. Eles podem até desejar a guerra, mas eu quero viver em paz. Eles para comigo podem até guerrear, mas eu para com eles, eu não vou guerrear. Eu quero viver em paz. E também devemos lembrar de uma coisa: alguns comentaristas que dizem que este salmo
ele também é um salmo messiânico. E podemos ver que tudo que o salmista ele relata neste salmo foi exatamente o que o Senhor Jesus ele fez. Ele, como o servo do Senhor, que tira o pecado do mundo, que veio para trazer redenção, reconciliação a todos os homens, ele suportou todas as coisas. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Ele foi negado pelo seu próprio discípulo. Teve o seu nome negado. Disse que não conhecia o Senhor. Foi traído por um dos seus discípulos. Morreu sem culpa alguma. Ele, enquanto curava, realizava milagres, agia com misericórdia e compaixão em favor do povo. O povo, muitas das vezes, que tinha acabado de receber uma bênção, receber um milagre, eram aqueles mesmos que se levantavam contra ele para atentar contra a sua vida. Basta nós vermos o que hoje em dia é conhecido como Domingo de Ramos, que é o domingo que antecede o domingo de Páscoa. Um domingo antes, o Senhor Jesus ele entra em Jerusalém e ele entra aclamado, ele entra como rei. Aqueles homens estavam perto de Jesus, ali estavam adorando a ele, né? Estenderam lençóis, estenderam tapetes, e ele foi entrando em Jerusalém, e o povo dizia: Hosana, Hosana. E na sexta-feira seguinte, aquele mesmo povo disse: crucifica-o e solta Barrabás. É o que Jesus suportou por amor a nós. É o que Jesus suportou sem ter nenhuma culpa, sem ter nenhum pecado. Ele suportou toda a afronta, e nós também, em Jesus, podemos suportar todas as coisas. Que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, possa nos conduzir a vivermos uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida onde possamos nós olharmos para o nosso irmão, olharmos para aquele que às vezes até nos calunia, aquele que às vezes vem e até traz uma palavra de elogio, mas quantas das vezes nós sabemos que são palavras mentirosas, não são palavras verdadeiras. Que o Espírito de Deus possa nos capacitar a suportarmos e a amarmos todos estes, para que nós possamos viver uma vida reta, íntegra diante do Senhor, e que possamos sempre termos a mesma visão que o salmista teve, e esta visão é só pelo Espírito de Deus, que aquilo que nós vivenciamos, aquilo que muitas das vezes sofremos, não somos nós que vamos trazer juízo e vingança sobre ninguém, mas o juízo, a vingança pertencem ao Senhor. Que no nosso coração não haja o desejo de que alguém sofra porque nos caluniou, mas que possamos até mesmo alertar a estes, que se assim continuarem fazendo, virá juízo de Deus sobre as suas vidas. Que o Senhor nos ajude, que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas, para que possamos suportar, como o salmista suportou, e principalmente, como o Senhor Jesus suportou todas as coisas, toda afronta, todo sofrimento, mas ele permaneceu íntegro e fiel ao bom propósito que o Pai estabeleceu para ele. Que eu e você também possamos permanecer íntegros e fiéis ao bom propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, que é de servi-lo, adorá-lo, bendizê-lo e um dia estarmos na glória com ele. Que assim Deus continue nos abençoando, abençoando a sua igreja, abençoando o seu povo. Oremos neste momento, em nome de Jesus.
Senhor nosso Deus, te louvamos agradecidos por esta oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Te pedimos que o teu Espírito Santo venha nos dar graça para que possamos viver esta palavra. Senhor amado, que não venhamos nós olharmos para um lado nem para o outro, que não venhamos nós olharmos e nos atentarmos à afronta com que somos afrontados. Senhor, que não venhamos nós nos atentarmos à falsidade com que alguém age conosco, mas que venhamos nós permanecermos fiéis a Ti, e assim também agirmos com sinceridade e sendo verdadeiros, independente daquilo que fazem contra nós, que possamos buscar a paz, viver em paz, assim como o Senhor tem nos proporcionado uma paz em nosso coração. Que esta paz, Senhor, possa se estender àqueles que buscam guerrear contra nós. Senhor, te pedimos a tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Te pedimos graça e misericórdia sobre a vida daqueles que agem mal contra nós. E te pedimos, Senhor, que eles também possam alcançar a tua bênção e serem transformados e mudados, para que juntos possamos nós louvarmos o teu nome e que juntos possamos alcançar a coroa incorruptível que o Senhor tem reservada e preparado para cada um de nós. Pai, te pedimos a tua bênção sobre nós, te pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza a esta vida santa e irrepreensível diante da tua presença. Agora, Pai, te pedimos, receba o culto que estamos prestando ao Senhor, que possa chegar diante da tua presença como um cheiro de incenso suave e agradável ao Senhor. Te pedimos também, ó Pai, nesta noite, que a tua bênção esteja sobre a vida e sobre o lar de cada um, ó Pai. Tu conheces as necessidades e as dificuldades que cada um tem enfrentado. Seja, Senhor, um problema de saúde, seja um problema financeiro, seja problemas de relacionamento, Senhor, seja dos mais diversos problemas, das mais diversas adversidades. De uma coisa nós temos certeza, que o Senhor é poderoso para cuidar e para suprir todas as necessidades, segundo a tua misericórdia, graça e vontade, que o Senhor assim possa abençoar a cada um desses lares que nos acompanham nesta noite. Que a tua graça e a tua bênção seja permanente, é o que nós te pedimos e já te louvamos agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, amém. Deus vos abençoe.